Fala aí, queridos, queridas, sejam bem-vindos a mais um Carisma Podcast. E nós estamos aqui hoje, nós vamos falar de como continuar, na verdade, a parte 2 do que nós vamos aqui comentar, apresentar para vocês alguns livros, algumas leituras, de leituras obrigatórias dos livros que nós usamos como ferramenta no seminário, mas tudo isso e muito mais, só depois da vinheta. Para mais um Carisma Podcast. Glória a Deus, voltamos aí, seja bem-vindo, você que é carismático, né? A gente dá esse nome de carismático não só para quem está fazendo carisma, mas para aqueles que estão inscritos no canal do Carisma, aqui do podcast. Você é um carismático também, mesmo que você não tenha feito ainda o nosso seminário teológico Carisma, não é verdade? E olha só, antes da gente dar continuidade aqui na parte 2, que nós vamos comentar sobre os livros, agora nós vamos falar dos livros mais técnicos, né? Antes de nós darmos essa continuidade, eu peço aí que você deixe sua inscrição no canal, que você compartilhe com outras pessoas para serem edificadas, que você deixe o seu comentário. Glória a Deus, bote aí para nos seguir nas redes sociais, em nome de Jesus. O algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante, vai compartilhar, espalhar, dividir aí para outras pessoas no nome de Jesus. Glória a Deus. E nós estamos aqui com aquele que gosta de assuntos técnicos. O cara que gosta de livros e assuntos técnicos, a matéria dele também, as matérias dele são essa aí, né? Nosso professor, pastor. Eu fico feliz com isso ou não, né? Mas cada um se move no dom que foi chamado. É verdade. É isso aí. Não é verdade? E ele vai estar aqui para compartilhar com a gente um pouco da experiência dele, acerca da leitura desses livros. Professor, tenha a liberdade aqui no nosso meio. Aleluia! Dá lá do vaso. Então. Gente, eu quero falar um pouquinho hoje sobre 3 livros do Carisma, né? A gente falou no episódio anterior, falando sobre os livros aqui, falou sobre... O pastor David trouxe a ilustração de 3 livros, resumo, ideia, experiência deles com os livros. E não vai ser diferente agora nessa apresentação. Então, eu quero falar de 3 livros com vocês hoje, que é o Liderança Corajosa, Bill Hybels, O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá, e um livro que é, na verdade, um curso de vida, Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento. E trazer primeiro para você, assim, mais ou menos uma ideia do que fala o livro, de como é que funciona, e inspirar você, principalmente inspirar você a se tornar um leitor ávido. Cara, é extremamente importante para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento adquirir, como é que a gente pode chamar? Um hábito. O hábito da leitura, né? Que tem vezes que a gente não tem muita vontade de ler, mas aquilo vai se tornando um hábito na nossa vida que não tem como deixar fora da nossa vida. Inclusive, em algum momento, quando você se torna um leitor de fato, você vai trocar uma TV por um bom livro. Né? Sabe, preciso relaxar a mente. Como é que eu faço? Normalmente a gente vai para a TV, a gente vai para o celular. Isso vai cansando cada vez mais a nossa mente. E uma boa leitura vai te ajudar nesse processo de descanso mental. Pastor David, antes da gente falar do livro... Fala aí. Vamos falar um pouquinho... Vamos falar um pouquinho do nosso grande parceiro aqui do Carisma Podcast? Vamos. Quem? Quem? Soul Produções. Bota aí a equipe aí da Soul. Olha aí a Soul. A Soul, ela é a produtora aqui onde nós gravamos os nossos podcasts. Então, se você tiver algum projeto, alguma ideia, talvez você não saiba nem como tirar essa ideia do papel. É só você entrar em contato com a Soul. A Soul vai lhe ajudar a tirar essa ideia do papel, vai lhe ajudar a dar os primeiros passos em tudo quanto é que se trata de produção. Assim. Comunicando ideias e sentimentos. Eu amo demais essa frase deles, né? Porque às vezes a gente tem a intenção, mas não sabe como comunicar isso. Verdade. Né? Não só isso, não só na produção de conteúdo, mas
gestão de tráfego pago, redes sociais, aí eles vão poder te dar uma força. Então chama aí, @souproduções no Instagram, no Facebook, chama eles aí. Você vai ter um atendimento diferenciado. Cara, a gente chega aqui para gravar, né? Sempre tem um carinho especial com a gente parece que tá chegando na sala de casa para fazer uma gravação. Te deixa muito à vontade, te deixa muito disposto também a gravar, né? Verdade. Que tem toda aquela questão de câmeras e tal, e gravação. São questões mais técnicas, assim. E eles têm a graça de te deixar tão à vontade com isso que super vale a pena tá aí com a Soul, né? Então, chega mais, procura eles aí, troca uma ideia, que eu sei que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. É isso aí. Soul Produções Audiovisuais. Comunicando ideias e sentimentos. Uau! Acho que nós vamos ser até contratados como garoto propaganda da Soul. Vambora. Gente, eu queria falar um pouquinho então, né? Começando com o livro Liderança Corajosa. Esse livro aqui pra mim é um livro... Como é que eu posso dizer? É um livro que trabalha muito a minha vida em relação à inspiração de condução de pessoas, né? E ele é um livro de cabeceira para mim. É um livro de cabeceira. Aquele livro que eu tento revisitar ele pelo menos uma vez por ano, né? Voltando, talvez nem sempre eu consigo ler ele todo uma vez por ano, mas visitando algum capítulo, alguma questão específica, dou uma olhada no índice ali e tal. Assim, cara, preciso dar uma pensada nisso aqui e tal. Então, foi um livro que me ajudou muito, foi esse livro aqui, né? Em termos de desenvolvimento de liderança, pastor. Porque uma coisa que eu entendo também, para nós como líderes, a gente que exerce um cargo de liderança, está à frente de pessoas, influenciando pessoas, a gente tem uma responsabilidade de coparticipação com o Espírito Santo no processo de desenvolvimento pessoal, né? O Senhor está aqui, nós temos uma promessa incrível, que é a promessa de ter o Espírito Santo ao nosso lado, de ter o ajudador, de ter o consolador. Ele não vai nos abandonar. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa. E o Espírito Santo traz ao nosso coração tudo aquilo que é necessário, a palavra de Deus. Só que existe uma necessidade de desenvolvimento pessoal. Sim. Né? A gente fala nos podcasts em que a gente fala sobre maturidade, né? São 2 podcasts que a gente gravou falando sobre maturidade. Um com o pastor Paulo e o outro com o pastor Gustavo Pobel, né? O pastor Gustavo Pobel fala também sobre essa necessidade de desenvolvimento, né? A gente precisa desenvolver a nossa vida a ponto de alcançar uma liderança madura. Então, esse livro ajuda nesse processo falando sobre isso. Acho que uma primeira ilustração fantástica que ele faz aqui, pastor, não sei se o senhor vai lembrar dessa coisa, dessa definição dele, mas ele traz o conceito de igreja como esperança do mundo. A igreja é a única esperança que o mundo tem. E nós estamos aqui como responsáveis por dirigir essa instituição chamada igreja, que é a esperança do mundo. Cara, então, a responsabilidade que nós temos ao dirigir uma organização como uma igreja é gigante, né? Pense a respeito do seguinte aí, você que está em casa. Eu sou responsável por uma empresa, né? Qualquer, um CNPJ aqui, Brasil, estamos falando de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, CNPJ, e eu estou dirigindo uma empresa. Essa empresa é feita basicamente para dar lucros aos seus donos, aos seus acionistas. Eu vou negociar e vou dar lucro, né? Então eu tenho uma responsabilidade como gestor para que essa empresa dê lucro aos seus responsáveis. Quando eu estou dirigindo uma organização chamada empresa, a minha responsabilidade é muito maior, porque eu estou lidando com algo que é eterno. Eu não estou só ganhando dinheiro. O dinheiro vai entrar no processo da igreja, como CNPJ, para expansão do reino, para manutenção, para cuidado de pessoas, mas é muito maior, porque eu estou lidando com aquilo que é eterno. Triste, então, é aquele que trabalha só pelo que é perecível. Sim. Nós estamos trabalhando e gastando a nossa vida na igreja, porque, primeiro, nós acreditamos na igreja.
Eu acredito na igreja. Eu estou na igreja porque eu amo a igreja, eu amo a vida de igreja local, eu amo o que a igreja faz e eu acredito na igreja. E essa definição fica muito clara no livro, né? Eu vou pegar um trechinho aqui de um trabalho de um colega, né? Deixa eu citar aqui para dar os créditos. Ele é um trabalho de resumo de um livro, né? Do José Fábio Brito de Oliveira. José Fábio Brito de Oliveira, onde ele faz um resumo do livro sobre numa matéria de disciplina, acho que é liderança eclesiástica na Faculdade de Teologia. Então, ele fala o seguinte, uma das coisas que marca demais sobre o livro é que ele traz o conceito de igreja local como a esperança do mundo. Isso gera uma esperança diferente na nossa vida, porque com muita facilidade criticamos a igreja local. Mas, de fato, a sua atuação nas diversas localidades do mundo trazem luz da esperança de Cristo. Gente, esse conceito, para você entender, imagina quando Jesus nos chama de luz do mundo. Luz do mundo. Pastor David, tira a luz do mundo. Acabou. Só escuridão. Presta mais nada. Só trevas. São trevas. A densidade das trevas vai imperar. A igreja traz equilíbrio, a igreja traz tempero, né? Sim. Junto com a ideia de luz do mundo, o que Jesus fala? Sobre ser sal. Tempero, equilíbrio, sabor. Tira o sal da comida. Sim. Comida insossa. Não tô a fim de comer, não. Entende? Cara, a igreja é a esperança do mundo. Eu não sei se esse livro ele fala, não me recordo bem. Não, se eu não me engano, ele fala assim nos capítulos mais à frente. Porque sobre isso que você falou, da igreja, principalmente, ele fala bastante sobre a igreja local no primeiro capítulo, ele fala da importância da igreja também no primeiro capítulo ali do livro. Mais à frente também ele vai falar sobre o desenvolvimento, né, da liderança. Que, a princípio, acredito todo cristão ele tem essa capacidade de poder se desenvolver, né, como um líder para poder cumprir o seu papel, poder cumprir o seu papel dentro, né, da sua comunidade cristã ali, né? Então, isso eu acho muito, muito interessante, porque ele vai falar também lá no decorrer mais à frente dos tipos de líderes dentro da igreja. Tipo de liderança, né? cara. Os tipos de liderança dentro da igreja. Isso é muito legal, porque mostra um pouco da multiforme graça de Deus. Não existe uma forma correta de liderar. Tem estilos de liderança diferentes. Isso também abre o nosso entendimento para trabalhar com diversos tipos de pessoas. Então é importante nós termos em uma equipe, né, uma equipe multidisciplinar à nossa volta, com múltiplos talentos diferentes do nosso e, principalmente, com opiniões diferentes da nossa. Cara, isso constrói uma liderança muito saudável, se a gente souber lidar com isso, né? Porque tem gente que não sabe lidar com uma opinião contrária, né? Diferente à sua. Se ele souber lidar com isso, isso contribui demais para o reino. E uma coisa que desperta no nosso coração é poder ter a tranquilidade de saber que eu posso liderar conforme o meu estilo, conforme mantendo os princípios de liderança de Jesus, eu vou liderar da minha forma. Cara, a forma que eu vou conduzir um trabalho não é a mesma com que o pastor David vai conduzir. E tudo bem, porque eu não sou o pastor David e ele não é o Anderson. Tá tudo certo, né? A gente tem grandes homens, líderes, né? Homens de Deus como referência, né? Mas a gente mantém os princípios, aplica os princípios à nossa vida e lidera da nossa forma. Isso é incrível, incrível. Te dá uma leveza, né? Traz uma leveza a qual a liderança não está acostumada. Sim. Né? Porque liderança é sempre muito séria, muito sisuda, muito importante e tal. E trazer essa leveza, a minha forma, tudo bem. Eu lembro que anos atrás, professor, quando eu estava trabalhava em uma empresa, né? Eu era gestor de uma unidade, de uma empresa local. E o meu supervisor era muito diferente de mim. Muito diferente de mim. E eu lembro que seguidamente ele entre aspas aqui, brigava, né? Comigo pelo meu estilo de liderança.
Porque eu tentava levar as coisas de uma forma mais leve. Eu chegava no ambiente de trabalho brincando com o pessoal, descontraindo o ambiente e tal. Cara, mas na hora de cobrar, mano, nós vamos sentar a borracha aqui, né? Vamos cobrar, vamos fazer o que tem que fazer e tal. Porque tu não pode ser assim e tal, tu não pode brincar e tal. Cara, mas eu gostava de trazer aquela leveza para o ambiente, né? Porque é o meu estilo, a minha forma de ser. Não precisava ser igual a ele. E isso às vezes não encaixava e a gente entrava em alguns atritos ali. E aí eu lembro assim, cara, isso por muito tempo me incomodou. Puxa vida, cara, mas será que eu tô tão errado assim? Tão errado? E foi uma das coisas que me ajudou muito nesse livro aqui, foi entender assim, não tô errado, eu tenho a minha forma, eu sou eu. Eu não tenho que ser igual a ele. Eu não sou igual a ele e tá tudo certo. E a gente continua. Interessante que tem pessoas que passam por esse conflito aí, que nem você passou. Você passou por esse conflito, mas você estava já exercendo liderança. Tem pessoas que acham que não sou capaz de liderar, não tenho esse. Mas é uma coisa que o livro ensina que isso dá para desenvolver e despertar na pessoa. É verdade, né? É verdade. Qualquer um pode ser líder. Qualquer um pode ser líder. O cara precisa desenvolver. Costumo dizer, a exemplo do conselho de Jetro para Moisés, né? Moisés está ali liderando o povo e julgando as questões do povo o dia inteiro. Ele senta à frente da tenda e fica da manhã à noite, e aí o Jetro dá um conselho para ele, tendo que ele vai morrer e vai matar o povo. Ninguém tem a capacidade de liderar sozinho, né? Não consegue. Sim. E aí ele instrui Moisés a instituir líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. E essas quantidades, eu não creio que elas são, de fato, quantidades específicas, né? Mas que elas tratam a respeito de capacidade de liderança diferente. Sim. Tem gente que não consegue liderar 1000 pessoas, não tem essa graça, mas consegue liderar 50. E esse cara de 50 pode desenvolver a capacidade de liderança dele para liderar 1000. É uma questão de tempo, de maturidade, de conceito, desenvolvimento. O problema é quando a gente não entende a nossa capacidade. Isso é importante, porque também, daqui a pouco, é uma coisa que eu vejo em algumas igrejas, né? O pastor tá ali orando, Senhor, envia a gente, Senhor, me ajuda a crescer, faz crescer. Só que ele não se desenvolve. E Deus não vai entregar pessoas na mão dele, as quais ele não tem capacidade de cuidar. Sim. Se a capacidade dele é de 50 pessoas, se Deus entregar 1000 para ele, pode ser que ele mate 950. E não é por maldade. Ele não vai matar os 950 por maldade, mas por falta de capacidade. E entenda aqui, gente, que eu não estou falando capacidade como qualquer questão de caráter ou qualquer coisa. É uma questão de liderança, de desenvolvimento, né? Existe a possibilidade, a necessidade de desenvolver competências na liderança. E dentro do processo eclesiástico não é diferente. Você precisa desenvolver as suas competências em relação à liderança. Existe uma necessidade. Se o cara que sabe liderar 1000 ou der 50 para ele, bicho, ele vai ficar enlouquecido com as 50 e daqui a pouco ele já tá com 100, já tá com 150, já tá com 300, porque ele é natural. É natural. Para ele já tá num estágio natural de conduzir muita gente, de delegar, de criar ramificações na liderança dele, e ele vai embora. Porque ele já chegou num patamar diferente daquele que tem 50. Por quê? Necessidade de desenvolvimento. Aquele cara entendeu essa necessidade, trabalhou as competências dele para continuar. E o último que eu queria comentar, ele trabalha um conceito nesse livro aqui que eu gosto muito, que é os 3 Cs, né? Caráter... Puxa, agora eu falei dos 3 C e acabei... Peraí que eu já vou lembrar aqui. Cara, eu não consigo lembrar de todos também. Eu acho que tem a ver com competência. Caráter, competência... Peraí que tem até aqui no... Caráter, competência e combinação. O que é? Caráter é caráter, cara. Não tem pra onde correr, né? É caráter. Se eu tiver que escolher alguém extremamente competente com caráter, eu prefiro o cara com caráter. Primeira coisa é caráter. Pra mim é isso, né? Porque competência eu desenvolvo. Caráter precisa ser transformado e aí Jesus tem que transformar. E o cara tem que entender isso. Vamos olhar pro caráter. O cara tem caráter? Beleza. Qual é a competência dele? Né? Aonde que ele... Competência... a gente trabalha isso... A competência ou a incompetência se transformou num xingamento, né? Hoje, assim, seu incompetente. Mas a incompetência é uma falta de capacidade técnica.
É só isso. O cara que é incompetente, ele pode se desenvolver para. Por exemplo, eu vou pegar um computador aqui e o cara diz assim, preciso que tu faça uma programação aqui. Eu sou incompetente para isso. Eu não tenho essa competência, ou seja, eu não me desenvolvi para isso. Né? O outro cara ali do lado talvez tenha a competência de fazer... O pastor Paulo é programador, né? Ele é um cara competente para. Eu sou incompetente para, comparado a ele, porque ele se desenvolveu nisso. Eu posso fazer uma programação de computador? Sem dúvida. O que eu preciso fazer? Desenvolver a competência para. Então, caráter. Primeiro é caráter. Depois, competência. Eu tenho a competência para isso? Sim. Se eu tenho a competência para isso? Não tenho. Bom, peraí. Eu posso desenvolver essa competência? Posso. Então, peraí. Caráter, competência. Aí depois ele fala de combinação. De combinar pessoas diferentes para chegar a um resultado. Cara, essa combinação para mim é fantástica. Esses 3 Cs aqui, comparados um lado do outro, é incrível. E tudo isso você vai entender aqui um pouquinho nesse livro aqui do Bill Hybels. O pastor Bill Hybels é pastor titular da igreja Willow Creek, em Illinois, Estados Unidos, e tem vários livros, né? Eu gosto muito da forma com que ele lidera a igreja aqui, é muito bacana. Vale muito a pena você colocar aí E é uma leitura muito mais inspiradora do que técnica, né? Esse cara aqui... Ele dá muitos exemplos interessantes ali que tu... show de bola. Muitos exemplos. Então, não vamos dar spoiler aqui, é pra gente querer, a gente quer que você leia o livro, né? A gente quer que você leia o livro, e ele faz parte de uma das nossas leituras obrigatórias do Seminário Teológico Carisma, especificamente da matéria de liderança, né? Liderança, Uma matéria que fala especificamente de liderança, você precisa ler. Deixar que, junto com ele, né, na matéria de liderança, um dos livros que a gente indica muito, vale muito a pena ler, que é o Perfil de 3 Reis. Ele fala sobre Saul, Davi e Salomão. Perfis completamente distintos, um rei do outro, mas um é necessário para forjar o outro, né? Saul foi um instrumento extremamente importante para forjar a vida de Davi. Mesmo na perseguição, tudo que aconteceu, foi um instrumento importante. Davi é um instrumento importante para forjar a vida de Salomão. Os 3 reis, por mais que eles sejam completamente distintos, um está conectado ao outro no processo de desenvolvimento. Vale muito a pena. Aleluia. Glória a Deus, você gostou? Então é isso aí, você pode adquirir esse livro aí para ler, colocar na sua estante, né, na sua lista aí de livros para ler, e também você que é seminarista, com certeza, ou você já leu ou você ainda vai ter que passar por esse processo de leitura desse livro. Então, antes de nós passarmos para o próximo livro, não esqueça de deixar o seu comentário aí, se inscrever no canal do Carisma, né? Deixar o seu curtir. É verdade. Tem as plataformas ali que você pode estar acessando. Talvez você esteja, em vez de estar nos assistindo pelo YouTube, talvez você esteja nos ouvindo pelo Spotify, Deezer, né? Ou talvez você esteja nos acompanhando por uma dessas plataformas. Então compartilhe com outras pessoas para que outras também sejam edificadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu pastor, qual o próximo livro que te impactou aí? O Impacto. Aleluia. O Impacto da Santidade. Não só o livro, né? Como a conferência. Participou anos atrás da conferência que o Luciano Subirá fez sobre o impacto da santidade, quando ele estava lançando o livro. Cara, não é à toa, né, que o prefácio desse livro é feito por John Bevere, né, um grande autor cristão mundial, e ele trabalha basicamente três conceitos, né, do processo de santificação. A santificação inicial, progressiva e final. É um conceito teológico, mas que ele trabalha muito sobre o compromisso que eu preciso ter em relação à santidade. Cara, isso é incrível, né? Entender a minha responsabilidade em relação a isso, né? É importante. Eu lembro que ele cita na conferência, né?
Isso aqui é um resultado, né, da Casa de Zadok. Ele fazia a conferência Casa de Zadok e ele fala sobre o cumprimento da promessa que Deus retiraria a descendência do profeta Eli. Da instrução sacerdotal, né? Sim. Tanto ele quanto os filhos, né? A descendência dele seria extirpada e ele levanta a casa de Zadok num compromisso de santidade para dar continuidade naquele trabalho que Deus queria. E essa responsabilidade da casa de Zadok, da família de Zadok, com a santidade de Deus para aqueles tempos. E ele relata e trabalha isso, esse conceito na conferência Casa de Zadok. Isso e aqui está o resultado, né, das conferências, e fala desse compromisso, né? E é importante a gente entender, e ele deixa muito claro isso, que existe 2 participações no processo de santificação, né? Tem a parte divina e a parte humana. Quem que é responsável pelo quê nesse processo, né? Que tem alguns momentos em que a gente trabalha o conceito de santificação como uma responsabilidade única e exclusivamente de Deus, ou o contrário, né? A responsabilidade única e exclusiva humana. Eu preciso me santificar, eu tenho que ser santo. Ou joga para Deus, né? Deus está me santificando, Jesus me santifica. Não, existem coparticipações nesse processo. E se você está num tempo talvez difícil da sua vida, né? Em relação à santidade, mano, 2 livros que eu indicaria muito para você é O Impacto da Santidade, para você devorar, para você assim, porque é uma leitura densa que te deixa assim, como é que eu posso dizer? No começo eu já acho que ele já vem dando com os 2 pés no peito, os 2 pés no peito, cara. Né? Uma das frases que ele cita nesse livro que eu acho muito bacana no começo, que ele diz: nós fomos chamados para ser santos. Chamado para ser santo. Na introdução do livro, tem uma partezinha que ele cita Billy Graham e diz assim: como bem disse o evangelista Billy Graham, todo o avivamento que já aconteceu aconteceu na história do mundo ou na história da igreja, deu grande ênfase à santidade de Deus. Estou lendo aqui a introdução. Cito também meu pastor, Abe Uber, homem de conduta exemplar, que em seu maravilhoso livro Discipulado 1 a 1 afirma profeticamente: o avivamento que vai cobrir a terra com a glória de Deus será precedido de um grande avivamento de santidade e temor a Deus. Tenho certeza, então, que esse conteúdo lhe abençoará. Recomendo não só a leitura, mas a reflexão e o estudo de cada uma dessas verdades. Se for edificado, compartilhe com os outros. Por isso nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos compartilhando com você. Porque eu realmente, pastor David, eu acredito que uma coisa que nos difere, que traz a diferenciação de nós cristãos para qualquer outra coisa, se chama santidade. Se chama santidade. Por quê, cara? Às vezes a gente tem focado demais como igreja nos eventos, por exemplo. Ou no próprio culto, né? E aí transforma o culto em um evento. E o culto, como um evento, se a gente trabalhar ele apenas como um evento, tem muito evento no mundo e a gente vai virar concorrente do mundo. E a gente não foi chamado para ser concorrente do mundo. A gente foi chamado para ser diferente. O cara que entra na igreja e enxerga um evento, ele vai ficar pelos eventos. Se a igreja parar de fazer evento, sim, ele para de vir. Sim. O cara que é impactado com a santidade de Deus e se converte de fato, ele não precisa de um evento. Ele vem à igreja para cultuar ao Senhor e servir aos irmãos. E esse livro fala sobre essa responsabilidade pessoal do crente. Cara, eu preciso, depois de ser impactado com a santidade de Deus, eu preciso impactar o mundo com a minha santidade. E aí, cara, aqui que tá o detalhe. Quando a gente fala sobre santidade, a gente traz um conceito junto, que é aquela ideia do santarrão, né? Do cara que é santo demais, que ele não se mistura com as pessoas, não sei o quê e tal. E existe um equilíbrio entre santidade
e a aproximação das pessoas. Eu vou aproximar as pessoas e eu vou começar a santificar, eu vou começar a produzir nelas, através da minha vida, eu vou começar a produzir esse desejo. Eu não tenho a capacidade de produzir santidade no David, porque isso é uma capacidade do Senhor. Mas eu tenho capacidade de influenciar o David, de inspirar o David para buscar ser santo, buscar ser mais parecido com Jesus. Completamente diferente, né? Cara, não é o evento, não é a teoria, não é a empolgação. Cara, é o meu estilo de vida que tá impactando o David. Eu preciso impactar ele. Cara, esse cara é parecido com Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus como ele tem sido parecido com Jesus. Inspira o cara. E aí ele vai entrar nesse processo de busca também e Jesus vai começar a santificar ele. A palavra de Deus vai começar a santificar ele. E isso é gostoso de ver. Porque aí a igreja influenciando o mundo. A igreja tá influenciando as pessoas. Não tá se separando, né? Não sou santarrão, eu não me misturo, não posso tocar em ninguém. E aí eu vou deixar só um negócio para você pensar aqui, antes de falar do outro livro. Eu acho que ele não cita isso, não lembro se ele cita isso no livro, talvez ele fale. Mas olha o que acontece com Jesus quando a mulher do fluxo de sangue toca nele. Entenda primeiramente que Jesus está vivendo sob a lei. Ele foi chamado sob a lei. Gálatas fala que ele foi chamado sob a lei para revelar a plenitude dos tempos. Sim. O que é sob a lei? O Jesus ainda está vivendo no Antigo Testamento. O Testamento é inaugurado pelo sangue, é selado com sangue. E nós temos sangue na cruz. Então, o Novo Testamento, de fato, na cruz. Antes disso é Antigo Testamento. A gente tem aquela divisão bíblica conceitual, né? Divide Antigo e Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus, Sim. Tudo certo. Mas um testamento só tem validade se for selado por sangue. Tanto que Moisés, quando recebe, lá, quando escreve as palavras do livro, ele vai aspergir sangue sobre o livro, selando um testamento. Jesus derrama sangue, selando um testamento. Então, Jesus está vivendo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento dizia que toda mulher que estivesse no período menstrual era impura e tudo que ela tocasse seria impuro. Tudo que ela tocasse seria impuro. Ou seja, ela tirava... Ela não tinha o direito de estar em comunhão com outras pessoas, não tinha o direito de tocar em outras pessoas ou qualquer outra coisa, porque ela seria impura e tudo que ela seria... Então, aquela mulher, ela está, além de estar sofrendo com uma doença, ela está sofrendo com uma segregação. Ela está separada. E o momento que ela toca com Jesus, a virtude que é liberada de Jesus, que ele diz ali assim, alguém me tocou, de mim saiu virtude e tal... E quando ele toca aquela virtude, ele está curando ela fisicamente e emocionalmente. E ao invés dela trazer essa impureza sobre Jesus, quando ela toca, a santidade de Jesus é liberada sobre ela e ela se torna pura. Cara, tá vendo? É o mundo, né? O conceito aqui tem toda uma história, tem negócio de geração, porque daí Jesus para, a filha de Jairo morre no caminho, e Jesus não precisa ir lá mais porque ela morreu e tal. Mas eu quero pensar nesse princípio do que está sendo liberado aqui. Jesus tem algo para liberar sobre a nossa vida que no momento que nós tocarmos em Jesus de fato, Jesus não vai ficar impuro, ele vai liberar pureza sobre a nossa vida, ele vai nos purificar. E essa mulher é devolvida à comunhão da sociedade. Ela não só é curada, como ela é devolvida à comunhão. E essa comunhão começa a curar ela. Cara, é um impacto isso. Para aquelas pessoas, para aquela mulher, para tudo que está acontecendo. Jesus quer te levar a um ponto, né? Em liberar a virtude sobre você. Purificar a sua vida. Purificar até o ponto que você seja um impacto para aquelas pessoas que estão à sua volta. Agora ela pode voltar a frequentar os lugares públicos, ela pode voltar a tocar nas pessoas, ela pode voltar a abraçar pessoas, amar pessoas, porque agora ela não é mais impura. Agora ela foi purificada por Cristo. Aleluia. Olha que lindo isso, cara. É forte demais. Eita, é forte demais. Forte demais. Deixa a gente até sem palavras, a gente pensando, né? Cara, Jesus é maravilhoso. Nos dá esse exemplo de como a santidade dele precisa nos santificar, né? De como a santidade dele... Ei, você tá buscando santidade? Cara, vai pros pés de Jesus, vai tocar em Jesus, vai tocar em Jesus. Vai olhar para ele, vai imitá-lo, vai andar como ele andou, vai... Aleluia. Eu vou comentar
uma coisa aqui que o pastor Carlitos Paes fala a respeito desse livro, né? O pastor até botou aqui. Uma pessoa pode falsificar comportamento e identidade, mas não pode falsificar o coração. Pode simular religiosidade, mas nunca santidade. Orarei e trabalharei para que esse livro seja uma fagulha de um movimento de santidade ao Senhor em nossa nação. Pois para cumprirmos nossa missão apostólica na terra, é preciso a santidade genuína, completa e crescente, que apenas o Espírito Santo pode produzir em nós. Junto com esse livro, como eu indiquei aqui, Perfil de Três Reis, eu queria indicar para você, junto com esse livro, o livro Temor do Senhor, do John Bevere. A restauração do temor, da identidade, no temor do Senhor vale muito a pena. Aleluia. Pegou aí, crente? Glória a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Luciano Subirá, que teve essa inspiração, foi usado por Deus para deixar este manual aí para nossas vidas, verdade, né? Deixar um manual para as nossas vidas. Glória a Deus pela vida do pastor Luciano. Queridos, então continue aí conectado conosco. Não esqueça de deixar o seu comentário, seu like, sua inscrição. Amém? Em nome de Jesus. E nós temos aqui o último livro. Nós vamos comentar sobre ele aqui agora. Esse eu vou passar brevemente, pastor, porque é mais uma indicação para você aprender do que qualquer outra coisa. Sim. A gente trabalha uma das... dentre as 30 matérias do Carisma, 2 delas se chamam Panorama, né? Panorama do Antigo e Panorama do Novo Testamento. E esse livro você vai encontrar dos dois, né? É da editora Vida Nova. Ele vai trabalhar o panorama como um curso, né? Então, cara, eu quero aprender mais sobre o Antigo Testamento, eu quero aprender mais sobre o Novo Testamento. Isso aqui é uma baita ferramenta, porque ele trabalha exatamente num conceito de curso. Você vai ler, vai entender, vai fazer aqui os negócios. E aí, quando chega no final daquele estudo, ele vai trazer perguntas para recapitulação, né? Para você escrever aquilo que você aprendeu e um espaço para as anotações. Então, vale muito a pena você ter esse livro para estudar sozinho em casa, né? Usar um tempo que você tem para estudar a Bíblia através do cursinho. Curso Vida Nova de Teologia Básica. Ele é um livro também, né? Que é uma das leituras obrigatórias do Carisma, mas muito mais do que ser uma leitura, ele funciona de fato como um curso para desenvolver o seu aprendizado a respeito né? Sim. Tanto de Antigo quanto do Novo Testamento. Então, vale a pena, irmão, dá uma olhada aí, né? Tem tudo que é loja virtual, curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento e Panorama do Novo. Vai ajudar demais você no seu processo de desenvolvimento pessoal a respeito do conhecimento bíblico, né? Então, é um cursinho. Mano, pega aí e tal, lê, entendi, anota, tarará, responde as perguntas. E é o Antigo Testamento inteiro. E uma coisa legal, pastor David, que eu gosto desse... Aí, tem coisa até que eu já respondi, ó. Fui tirando daqui. Deixa eu só ver se tá aqui. Deixa eu pegar a conquista de Josué, Juízes, período de transição, quando Samuel, né, unge Saul, os reinados, família real, os profetas. E aí ele começa a trabalhar, pastor, uma coisa que eu acho bacana aqui, meio parecido, em algum momento ele vai trabalhar os reis e os profetas juntos, para a gente conseguir introduzir historicamente o profeta dentro de um reinado específico, entender o que ele está profetizando e para quem ele está profetizando, né? Então ele dá uma trabalhada nos reinados de forma cronológica. Isso é bem legal e vale super a pena. Desenvolva aí a sua vida através desse livro aqui, vai valer
Muito, muito, muito. Glória a Deus. Então, queridos, ficamos aí com mais esse podcast aí que está dando esse panorama, comentando um pouco acerca desses livros, trazendo esse conhecimento para você aí, fazendo essa segunda parte, né, que a gente comentou sobre 3 livros no último podcast, e agora nós estamos trazendo aí a continuação para você. Pastor, algumas considerações finais? Eu queria pedir para você deixar aqui embaixo um comentário, se você já leu algum desses livros, né? Fala pra gente a sua experiência sobre um desses livros, sobre o que você viveu aqui através deles. Mas também, se esse conteúdo foi relevante, se você gostaria de mais conteúdos assim, comenta aqui embaixo pra gente saber. Sim. Comenta mais livros aí, fala aqui um livro que você gostaria que a gente comentasse. Pô, esse conteúdo aqui é relevante, eu queria saber mais sobre livros, sobre como que funciona, sobre uma determinada série de livros específicos. Então, pra gente saber se esse conteúdo tá chegando até você de forma relevante, né? Daqui a pouco a gente tá produzindo conteúdo aqui e diz, mas isso não me interessa e tal, e você assiste nosso canal, acompanha nosso canal, então nos ajude a desenvolver esse canal de uma forma que você vai ser abençoado. Por favor, deixa aqui, assim, por mais conteúdos como esse, parte 3 desse podcast, comentando sobre livros. Sim. Pastor, fala sobre o livro tal. Deixa aí então o seu comentário, é importante a gente saber sobre isso, beleza? Beleza. Pessoal, então que Deus abençoe a vida de você, tá bom? Ficamos muito felizes de ter você fazendo parte do nosso canal, então não esqueça de se inscrever aí para receber as notificações toda vez que um podcast sair, tá bom? E queremos dizer que você fique com Deus no nome de Jesus, mas antes nós precisamos fazer a nossa oração, não podemos terminar sem a nossa oração, pastor. Deixa eu orar pela sua vida aí. Senhor, no nome de Jesus, uma coisa que eu te peço é que o Senhor possa ministrar o nosso coração para a disposição e nos tornarmos leitores ávidos da Tua Palavra, principalmente, mas também de conteúdos que possam edificar a nossa vida de alguma forma. No nome de Jesus, ministra o coração através desses livros, através desse conteúdo que a gente tem gravado, e que cada uma das pessoas que está aqui possa ser ministrada pelo Teu Espírito Santo, possa sentir o desejo e a vontade de buscar mais conhecimento a respeito da Tua Palavra, a Teu respeito. Assim nós oramos e abençoamos a vida de cada um que passou por aqui, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e até o próximo Carisma Podcast. Aleluia!